Então aqui alguns exercícios que envolvem ali a questão do petróleo, da hulha, né? Combustíveis fósseis. Vou resolver esse exercício 11, que é o exercício que eu passei em sala de aula. Esse 11 diz o seguinte: você é o engenheiro responsável pela destilação de petróleo na refinaria Petrocia. A figura a seguir representa um modelo da torre de destilação cujas frações obtidas são indicadas pelas letras de A a H. Então aqui eu tenho, né, a estrutura básica aí de torre de destilação que vai aparecer na maioria dos exercícios sobre o tema, né? Então eu tenho aqui uma entrada do óleo bruto com aquecedor, né? E aí ele vai entrar na coluna de destilação e aí eu vou ter, né, os vapores subindo aqui pela coluna e saindo em cada uma dessas saídas aqui, onde eu vou obter as frações aí do petróleo. E coloca aqui a seguir, né, são apresentadas duas tabelas, que eu vou movimentar o livro para vocês verem. Nessas duas tabelas, a tabela 1, os dados de funcionamento atual da torre, como é que está funcionando, as faixas de temperatura. E na tabela 2, um guia que resume as frações do petróleo para essa refinaria, né, de interesse dessa refinaria. Então, quais são essas colunas? Então, essas tabelas. Estão aqui as duas tabelas, né? Espero que tá meio estranho vou tentar ajustar o foco aqui, melhorar, mas eu acho que é isso aí. Depois eu coloco a imagem na descrição aí, né? Coloco essa imagem para você poder olhar melhor de repente. Então aqui estão as faixas de temperatura, né? De algumas daquelas frações que estão ali. Na imagem anterior era de A até H. Então aqui, para fins do exercício, pegou da B até a G, né, uma parte das frações possíveis ali. E colocou as faixas, né, a menor faixa, a maior faixa para cada uma delas, né? Isso é o modo de operação atual dessa refinaria. E aqui vem, né, os produtos que são obtidos, né, a faixa de compostos, quantos carbonos que tem em cada uma dessas frações, e a faixa de ebulição, de quando começa até quando termina, né? Então a gente tem aqui o gás natural até 20 graus, o éter de petróleo de 20 a 60, a benzina de 60 a 90, gasolina de 75 a 200 e assim por diante, né? E aí começam as questões. Eu vou tentar trazer um pouquinho para a direita aqui, ou para a esquerda, sei lá, que eu gravo de ponta cabeça aqui, então já nem sei. E vou colocar aqui uma folha aqui do lado para a gente começar a responder as questões, né? Então vamos tentar colocar aqui, deixar o máximo aparecer a tabela e as questões, né? Na letra A, o que ele pede aqui? Em quais das frações indicadas é possível obter gasolina? Então, nesse exercício, a letra A pede para a gente onde que pode ter gasolina, né? A gasolina vai ser obtida em quais frações, tá? Então, a gente tem que ver aqui, por exemplo, gasolina, ela de 6 a 12 carbonos, é obtida entre 75 e 200. Então, o que eu tenho que ver aqui? Quais dessas frações tem essa temperatura de 75 a 200. Então, a primeira, 20 a 60, não. A segunda, de 60 a 90, tem. 75 está no meio aqui, entre 60 e 90. Então, gasolina é obtida na fração C, né? De 90 a 150. Então, aqui a gente já começou a obter gasolina aqui na fração C. E a gasolina termina de ser obtida no 200. Então, de 90 a 150, eu tenho gasolina sendo obtida também. Então, na fração D, eu também tenho gasolina sendo obtida. E na fração E, vai de 150 a 200. Então, 200 termina aqui a gasolina também. Na fração E, eu também tenho gasolina sendo obtida. E aí entra o exercício de um livro, né? E esse livro coloca como gabarito C, D e E. Só que aí eu vou além, né? Por quê? Se a gasolina termina de sair em 200 e essa fração começa em 200, então mesmo que em pequena quantidade, eu tenho gasolina sendo obtida na fração F também, porque o F começa em 200. Então eu coloco aqui também a fração F como sendo uma fração aí possível de se ter gasolina sendo obtida, né? Então essa seria a minha resposta aí para a letra A, né? A gasolina pode ser obtida nas frações C, D, E e F, porque desde a fração C começa em 75 e na F termina em 200, que é de 75 e 200 a obtenção da gasolina. Então, o que diz aqui a letra B?
ele pede o seguinte: ó, nas frações indicadas, quais outros produtos são obtidos, né? Então, quais outros significa além da gasolina. E lembrando que as frações indicadas, que não está aqui na folha, na letra A, né? Eu tinha colocado que a gasolina era obtida nas frações C, D, E e F, né? Isso era a resposta da letra A. Então, em quais outras substâncias além da gasolina, então, são obtidas nas frações? Então, vamos pegar a C. Fração C é de 60 a 90. Eu olho aqui para a tabela e vejo quem que está de 60 a 90. Eu encontro o éter, terminando em 60, e a benzina, pegando justamente a faixa de 60 a 90. Gasolina já começa em 75. Então, além da gasolina, então a gasolina não conta aqui, porque ela já está saindo. Então, é apenas éter, vou colocar resumido aqui, né? E benzina. Éter e benzina mais a gasolina são obtidas nessas frações aí. Na fração D, eu tenho quem saindo? Fração D é de 90 a 150. Então, eu tenho a benzina, né, sendo produzida. A própria gasolina aqui já é o caso, que eu não vou escrever, né? E aqui em 150, ó, começa a sair o querosene. Então, como a fração D termina em 150, vai ter um pouquinho de querosene também. Então, benzina e querosene, né? A letra E, a fração E, né? Ela é de 150 a 200. Então, além da gasolina, quem mais, né? Então, aqui benzina não, querosene sim, 150. E além do querosene e da gasolina, mais alguém? Olha aqui, o óleo diesel, ele começa em 250. A fração E termina em 200. Então, não tem óleo diesel aqui. Na fração F, ela vai de 200 a 300. Então, eu tenho gasolina por conta de 200. Além da gasolina, eu vou ter o querosene, que a faixa dele é de 150 a 300. Então, pega essa faixa. Então, o querosene mantém-se aqui. Além do querosene, eu vou ter mais quem? Então, ó, de 200 a 300, né? O óleo diesel começa em 250 e vai até 350. Então, ele pega aqui de 250 até o 300, ó, dessa faixa eu tenho saindo óleo diesel. Então, eu vou colocar aqui só diesel, né? E além do diesel, ó, como termina em 300 e o lubrificante começa em 300, dentro da lógica que a gente está seguindo no exercício, eu tenho também o lubrificante. Saindo aqui. Beleza? Então, essa é a regravação da D. E agora, da B de bola, né? E agora eu vou regravar a D também, na sequência. Por isso vai ficar meio estranho aí, cheio de transições, mas é para ficar a informação correta aí para vocês. Bom, agora aqui a letra C, né? Estuda-se a possibilidade de reduzir o número de frações utilizadas para obter gasolina. Quais mudanças poderiam ser realizadas para viabilizar essa hipótese? Então, para eu reduzir a quantidade de frações, eu tenho que mexer aqui, né, dentro de 75 a 200, alterar essas frações aqui para que elas, um mínimo, né, já eram 4, pelo menos cair para 3 ou para 2, de 75 a 200. Eu já vou fazer proposta para 2, porque o próximo exercício ele já vai colocar aqui para a gente que seriam 2 frações. Então, eu já vou fazer uma proposta de alteração reduzindo das 4 que estavam lá, C, D, E e F, para apenas 2. Como é que eu vou fazer isso? Então, primeiro, na fração C, essa aqui é a letra C. Então, na fração C, eu tinha, então, de 60 a 90. E a gasolina saía aqui porque ela começa a sair em 75. Então, como é que eu excluo a gasolina da fração C? Então, eu tenho que alterar a fração C para ela sair de 60 até 74, pelo menos, né? Porque aí eu não tenho gasolina sendo obtida aqui nessa fração, porque a gasolina vai ser obtida a partir de 75. Então, a minha fração C, ficando de 60 a 74, eu não tenho mais gasolina sendo obtida nessa fração. Então, na fração D, ela começaria, então, ao invés de começar em 90, ela começaria em 75, para eu começar a obter a gasolina aqui. Então, eu vou colocar de 75, e aí eu vou alterar esse 150 também. Porque aí em 150, eu já começo a ter a outra fração aqui.
né, que começa em 150, o fim de uma igual a outra, significa que eu vou ter um pouquinho de mistura ainda. Então eu vou colocar aqui, ó, de 75 a 149, porque a gasolina vai ser obtida aqui, porque ela é obtida até 200. Só que se eu colocar 149 aqui, eu minimizo a mistura com o próximo, né? Porque aqui eu já vou ter benzina, né? No 75, a benzina sai. Se eu colocar 150, eu vou ter o querosene também, tá? Então, gasolina pode ser obtida aqui. Vou colocar um G aqui que eu posso obter gasolina. Como é que eu alteraria a fração E, então, para ela obter gasolina e, de repente, outras coisas? Então, na fração E, começa em 150 e vai até 200. Então, beleza. Eu começaria aqui em 150, né, depois do 149, e permaneceria até 200. Então, a fração E eu não precisaria nem mexer com ela, né? Continua de 150 a 200. Só que aí, eu já aqui reduzi, né, de 4 para 2. Se eu não mexer na fração F, eu já tenho uma redução em relação ao que o exercício está pedindo. De 4 vai para 3. Só que eu quero deixar só com 2 frações, porque isso aí é o pedido da letra D já. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Essa fração F começa em 200, então aqui eu ainda obtenho gasolina. Se eu passar essa fração F para 201, eu já não vou obter gasolina aqui. Então, de 201 e vou manter o final dela em 300. Então, com isso, ó, eu tiro a gasolina dessa fração, ela não entra mais aqui porque ela teria que começar em 75, e aqui só vai até 74. E eu não obtenho gasolina aqui nessa fração F porque a gasolina termina em 200 e aqui já está em 201. Né? Então é óbvio que eu poderia colocar aí 205, né? Mas 201 já para nós aqui didaticamente resolveria para mostrar que eu não obtenho aqui porque aqui é 200, aqui é 201, tá? Então eu já fechei aí para 2 frações. E é isso que a letra D vai fazer, né? Com base na sua análise, a diretoria da refinaria optou por obter gasolina em 2 frações, de tal forma que cada fração contém gasolina e apenas um outro produto. Indique como serão as temperaturas na torre de destilação e quais produtos serão obtidos em cada uma dessas temperaturas. Então, eu vou fazer aqui para todas as temperaturas da torre, né? Todas as faixas da torre, né? Então, vamos colocar aqui a faixa B, que a gente não mexeu, né? Eu só mexi aqui em algumas faixas, né? Então, a faixa B vai de 20 até 60. O que eu obtenho aqui de 20 a 60, né? Eu obtenho o gás natural, porque ele está até 20. Eu obtenho o éter de petróleo, né? Gás, éter. E como 60 mantém aqui, sai a benzina também. Na faixa D, essa eu alterei aqui, ó, para tirar a gasolina dessa faixa, né? Então eu vou repetir aqui o que eu fiz na letra C, de 60 a 74, eu quero tirar a gasolina dali. E aí eu mantenho apenas quem? O éter que termina em sair de 60 e a benzina que começa em 60. Então eu vou botar aqui éter e benzina. Na fração E, eu vou ter quem? A faixa aqui vai ser B. Eu fui para D aqui. BC, aqui é C, gente. Vixe, e aqui é D. BC, né? Fração C, 60 a 74. Agora D, sim, 150 de 75 a 149. Então, aqui, por que eu mudei para 75? Para começar a pegar gasolina aqui na fração D. Então, eu vou ter aqui a gasolina e aí tenho a benzina ainda. Então, nessa fração aqui, eu vou ter benzina, porque ela sai lá de 60 a 90, e a gasolina que começa em 75. Só que aí, como eu mudei o final para 149, eu não começo a ter querosene. Então, eu elimino o querosene aqui e deixo o que o exercício pediu, gasolina e mais um, né? Agora sim, a E, coluna E, que mantive aqui em 150 a 200, eu tenho a gasolina, né, que já era obtida nessa fração, e eu tenho mais aqui o querosene, que ele vai de 150 a 300. Então, eu tirei o querosene da fração D, deixei ele começando a partir da fração E, né?
Na fração F, eu alterei aqui, ó, na proposta, de 201 a 300. Então, 201. Então, vamos lá. Eu tenho o querosene saindo. Tem a gasolina? Não, porque a gasolina termina em 200. Então, 201 eu tirei a gasolina dali. Então, eu vou ter o querosene, né? Pelo começo dele, começa aqui no meio. Vai até 300 o querosene, beleza. Como a faixa aqui, ó, é de 201 a 300, eu pego também o óleo diesel. Que de 250 até 300 tem óleo diesel. Então, aqui eu vou pegar também o diesel. E aqui o lubrificante ele começa em 300. Como a faixa é 201 a 300, seguindo a mesma lógica que eu estou seguindo aqui no exercício, eu também coloco aqui o óleo lubrificante. Então, óleo diesel, óleo lubrificante e querosene nessa faixa F, né? E aí fica a minha resposta para esse exercício, beleza? Então é isso, a sequência aí os demais. Então, este exercício, vou colocar aqui o papel mais perto dele. Ele diz o seguinte: diretora de uma grande indústria siderúrgica, para evitar o desmatamento e adequar a empresa às normas de proteção ambiental, resolveram mudar o combustível dos fornos da indústria. O carvão vegetal foi substituído pelo carvão mineral. Entretanto, foram observadas alterações ecológicas graves em um riacho nas imediações, tais como a morte dos peixes e dos vegetais ribeirinhos. Em sua opinião, o que causou essas mortes? Então aqui, quando coloca em sua opinião, né, o estudante poderia ficar livre aí para colocar. Mas basicamente o que eu tenho? Qual é o problema ambiental? Então, quando eu falo em carvão mineral, quais são os problemas ambientais que decorrem daqui, né? Um deles, queima de combustível fóssil, né, aumenta a quantidade de CO2 e que faz um efeito estufa, leva ao famoso efeito estufa. Então essa é uma coisa. Será que o efeito estufa vai causar essas alterações nos riachos, morte de peixes vegetais? Não, né? O efeito estufa aí vai provocar um aquecimento, né? Derretimento das geleiras e tudo mais, né? Quando a gente tem, então, a questão aí de morte de peixes e vegetais, a gente está mais associado com a chuva ácida, né? Então, o que acontece quando eu aumento a queima do carvão mineral, queimo combustível fósseis, né? Aumenta a quantidade de SOx, né? Vou colocar X aqui, SO2, SO3, óxidos de enxofre. E esses óxidos de enxofre causam a chuva ácida, né? Então, esse é o problema ambiental que a gente tem aí decorrente de queima de combustíveis fósseis, né? Os dois problemas principais, né? O efeito estufa e a chuva ácida, né? Então aqui o SO2, ó, se a gente pegar o SO2 é um óxido ácido, porque eu posso interagir ele com a água da chuva e ele vai formar para mim uma fórmula de um ácido H2SO3. Só que esse SO2 liberado na atmosfera, ele pode reagir com o oxigênio e formar o SO3, né? O trióxido de enxofre, que quando reage com a água, ele vai formar aí o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Então a gente tem aí nessas regiões com queima de combustíveis fósseis, né, uma maior quantidade de ácido sulfúrico e ácido sulfuroso na chuva, que abaixa aí consideravelmente o pH da água e gera chuva ácida. Tem também óxidos de nitrogênio, né, que são liberados e aí geram ácidos também. Mas o principal seria aqui os óxidos de enxofre, né? Então essa é uma questão aí que é aberta, né? Mas que o mais correto seria respondida dentro dessa linha aí, que o problema é os óxidos de enxofre que são liberados. E o carvão vegetal, será que não tem? Tem também, mas a concentração de composto de enxofre no carvão vegetal, ele é menor aí do que no carvão mineral, né? Então a gente tem o carvão mineral potencialmente mais perigoso aí para essa questão da liberação de óxido de enxofre, né? Os combustíveis fósseis como um todo, né? Então é isso. Um outro exercício dentro do tema, né? Os combustíveis fósseis, que tem papel de destaque na matriz energética brasileira,
são formados, dentre outros componentes, por hidrocarbonetos. A combustão completa dos hidrocarbonetos acarreta a formação de um óxido ácido que vem sendo considerado o principal responsável pelo efeito estufa. Então aqui é bem básica essa questão, né? A fórmula química desse óxido corresponde a qual? Qual é o óxido do efeito estufa, né? É o gás carbônico. Essa questão 25 aqui, então, é fácil, né? Letra A, o gás carbônico é o óxido ácido aí responsável pelo efeito estufa, né? Isso aqui não dá nem para... em menos de um minuto a gente responde. Eu creio que todos vocês aí acertariam uma questão desse tipo. Até porque ela é tão fácil, ela não cai na prova, né? Porque senão é ponto de graça, né? Então vamos para o próximo aqui, o 26. Esse aqui vai precisar de um malabarismo aqui na parte de projeção aqui. Vai ficar meio estranho talvez, não sei se vai dar certo isso. Vamos ver se eu coloco um outro. Então beleza, começando aqui o 26. O Rio Grande do Norte é o maior produtor de petróleo do Brasil, em terra. O petróleo bruto é processado nas refinarias para separar seus componentes por destilação fracionada. O que é destilação fracionada? É um processo baseado nas diferenças de temperatura de ebulição relativamente próximas, que usa então uma torre, uma coluna de destilação fracionada, que está mostrada aqui na figura a seguir, né? Representa o esquema de uma torre de destilação para o refinamento de petróleo bruto. Nela, os números de 1 a 4, que estão aqui, indicam as seções nas quais as frações do destilado são obtidas. Na tabela seguinte, que está aqui para baixo, que eu vou mostrar depois, são apresentadas características de algumas das frações obtidas na destilação fracionada do petróleo bruto. Então ele conta aqui a historinha da destilação, fala que tem uma coluna de 1 a 4 e fala que tem uma tabela, né? Então vamos colocar aqui na tela agora apenas a coluna e a tabela. Então aqui que é a coluna, né? Armazenamento de petróleo, está aqui nessa parte da figura, tem uma bomba que coloca o petróleo então dentro da fornalha e então, né, os gases resultantes desse aquecimento aqui vão entrar na coluna, na torre de fracionamento e vão ter as saídas, né? Saída 1, 2, 3 e 4, e aí tem outras saídas aqui, né? E a tabela que o exercício fala é essa aqui, ó. Aqui está escrito gasolina de 5 a 10 carbonos, 40 a 175 de temperatura. Querosene de 11 a 12, 175 a 235. Óleo combustível de 13 a 17 carbonos, 235 a 305 graus. E eu bocejei. Óleo lubrificante acima de 17 carbonos e acima de 305 graus é o que está nessa tabela aqui. E aí vem, né? Vamos tentar encaixar aqui a resposta toda. Acho que eu consegui. Na parte de baixo aqui, ó, diz o seguinte: para a análise da qualidade da destilação, um técnico deve coletar uma amostra de querosene na torre de destilação. Essa amostra deve ser coletada em qual dessas frações, né? Em qual fração que eu vou ter ali o querosene saindo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que associar aqui, ó, essa tabela com essa coluna, né? E qual é a lógica que eu tenho numa torre de fracionamento? Então vamos colocar aqui uma representação, né, da torre de fracionamento com 4 saídas ali, né? Quais são as substâncias que vão sair são obtidas no topo da torre e quais são as substâncias que vão ser obtidas na base da torre, né? Ou quando se aumenta, que tipo de substância que eu tenho, quando se diminui aqui nessa torre, né? Que substância eu obtenho. Então, na parte de cima, eu vou obter substâncias com menor quantidade de carbono. Na parte de baixo, eu vou obter substâncias com maior quantidade de carbono. Na parte de cima, eu vou ter as menores temperaturas. E na parte de baixo, eu vou ter as maiores temperaturas. Então, é inversamente proporcional. As substâncias que têm menos carbono são obtidas nas partes mais altas da torre e as substâncias com mais carbono são obtidas nas partes de baixo. A menor temperatura vai estar na parte de cima e as maiores temperaturas vão estar na parte de baixo. Então, com isso, a gente vê aqui, ó, que a gasolina, a menor quantidade de carbonos, menor temperatura. E aí o querosene já tem uma maior temperatura, o óleo combustível maior e o lubrificante maior ainda. Então aqui, qual vai ser a fração 1? Vai ser a que tem maior quantidade de carbonos, maior temperatura. Fração 2,
segunda maior. Fração 3, terceira maior. E fração 4 vai ser a menor quantidade de carbono, menor temperatura. Portanto, o querosene que está aqui na segunda fração de cima para baixo, vai ser a segunda fração de cima para baixo, vai ser a 3. Né? Então aqui seria a letra A, não vou rabiscar no livro, né? Mas vai ser a letra A, que é na seção 3. A letra A diz o seguinte, na seção 3. Por que na seção 3, professor? Porque a terceira seção é a segunda menor quantidade de carbonos, né? Então a menor quantidade de carbonos é da gasolina, a segunda menor quantidade é do querosene. Nesse exercício está uma seção aqui também de abrição de boca, né? Então, exercício aí só para você associar. Então, a lógica aqui para eu associar uma tabela com substâncias e onde que elas saem na torre é essa lógica que eu tenho que usar. A parte de cima, menor quantidade de carbono, menor temperatura. Na parte de baixo, maior quantidade de carbono, maior temperatura. Beleza? Então, vamos para o próximo, penúltimo exercício dessa listinha. Não, penúltimo não, é o último exercício já. 28, que ele tá aqui do ladinho. 28. Vamos ver se dá pra. Se ele tá focado aqui, se vai dar pra ler. Exercício 28 aqui do lado. Acho que tá focado. Ele diz o seguinte: o craqueamento catalítico é um processo utilizado na indústria petroquímica. Deixa eu tirar isso aqui, tá fazendo sombra. O craqueamento catalítico é um processo utilizado na indústria petroquímica para converter algumas frações do petróleo, que são mais pesadas, isso é, constituídas por compostos de massa molar elevada, em frações mais leves, como a gasolina e o GLP. GLP é gás liquefeito de petróleo, para quem não sabe. Por exemplo, né? Nesse processo, algumas ligações químicas nas moléculas de grande massa molecular são rompidas, sendo geradas moléculas menores. A respeito desse processo, foram feitas as seguintes afirmações. Antes de entrar nas afirmações, o que é o craqueamento catalítico? É quando eu pego frações, né, que eu obtenho aqui na torre de destilação, frações com maior massa molecular, com maior quantidade de carbonos, e quebro elas em moléculas menores, que é mais ou menos o que ele vai fazendo aqui, né? Ele fala que nesse processo algumas ligações químicas de moléculas grandes são rompidas, sendo geradas moléculas menores. E como é que eu faço esse craqueamento catalítico? Catalítico pressupõe um catalisador. Então são colocados catalisadores e é feito mediante aquecimento. Então eu tenho que fornecer energia na presença de um catalisador para poder quebrar essas moléculas. E essa é a ideia de fornecer energia, é o que vai ajudar a responder aqui. Então, a primeira afirmação, o craqueamento é importante economicamente, pois converte frações mais pesadas de petróleo em compostos de grande demanda. Então, se não fosse importante economicamente, ele não era feito, né? Então, aqui só do ponto de vista lógico, a gente já consegue responder. Então, ele é importante sim, e ele faz as frações menores, aí, que tem maior demanda por combustível do que por óleos. O craqueamento libera, a segunda diz que o craqueamento libera grande quantidade de energia proveniente da ruptura de ligações químicas. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, o craqueamento libera grande quantidade de energia. Por que eu fiz aquela explicação antes de entrar aqui? Então, o craqueamento ele absorve energia, né? Então, tem que fornecer energia para poder quebrar as ligações, né? Ou fornecer energia no processo. Só isso já colocaria ela como errada. E aí vem proveniente da ruptura de ligações químicas, né? Então, para eu romper uma ligação química, eu tenho que fornecer energia, é um processo endotérmico, né? Esse aqui está duplamente errado, aí essa 2. A presença de catalisador permite que a transformação, que as transformações... Novamente aqui, a presença de catalisador permite que as transformações químicas envolvidas no craqueamento ocorram mais rapidamente. Exatamente, a função do catalisador é que aconteça mais rápido, né? As reações químicas, então é verdadeira. Portanto, aqui, apenas a 1 e a 3 são verdadeiras, letra C desse exercício. Então, aqui no exercício 28, vamos colocar aqui, 28, a correta é letra C, são verdadeiras apenas a 1 e a 3, né? A 2 está errada por quê? Porque fala que libera energia e o craqueamento não libera energia, ele consome energia. Beleza? Então, esse aqui, como eu fiz pelo livro, talvez fique mais difícil de ver aí.
E depois eu vou primeiro publicar o vídeo e depois eu vou tentar colocar aí, digitalizar essas folhas aqui e colocar um arquivo para poder ser acompanhado aí, caso não tenha ficado focado aqui, que eu acho que vai ser a situação. Beleza? Então agora eu já gravei 2 vídeos, falta mais um. Por que eu tô falando isso? Tem uma das salas lá, 125A, né, Kathleen? Eu prometi que se eu não publicasse esses vídeos, eu ia dar nota máxima na avaliação para todo mundo, né? Então, esses exercícios são desse livro aqui, ó, né? Ser Protagonista. É um livro que está disponível aí dentro do Programa Nacional do Livro Didático, que é esse aqui, esse símbolo, né? Para ser usado até o ano que vem, né? Então, é um livro que a gente tem lá disponível no IFMS. É isso, e depois eu vou gravar o outro, eu vou gravar amanhã, porque eu já tô abrindo a boca, então não vale a pena eu continuar aqui. O outro eu gravo amanhã e publico amanhã. Amanhã é domingo 29, tá? Eu tô gravando isso aqui no dia 20 e 29 não, que 29. Amanhã é 24. Hoje é 23 de março de 2019, amanhã 24 eu gravo a última listinha de exercício, porque ela tem uma parte teórica que eu vou já colocar impresso, porque minha letra é muito feia. Então eu já vou trazer algumas coisas impressas e aí escrever outras, né? Beleza? Obrigado para quem vier assistir esse vídeo e até a próxima.